Oi? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar 3 hábitos que eu julgo fundamentais para qualquer pessoa que trabalha na área de TI. E que, se você conseguir desenvolver esses hábitos, ter essas skills, vai te ajudar a atingir seus objetivos de forma muito mais consistente, muito mais acelerada. Seja um valor X com salário, ou seja atingir um nível Y na empresa atual, ou almejar um cargo numa empresa diferente. Esses hábitos com certeza vão te ajudar a atingir esse objetivo. E você pode perguntar, né, quem sou eu? Por que que minha opinião importa? Meu nome é Rafael, eu trabalho na área de TI há mais ou menos 10 anos, e desses 10 anos, 5 são em projetos internacionais. Então, eu tive a oportunidade de participar de projetos como estagiário, júnior, pleno, sênior, liderança, montar times do zero, criar empresas do zero, entrar em projetos que já existem há 15, 20 anos e trabalhar naquele projeto macarrão. Então, ao longo do tempo, com o passar dos anos, a gente vai testando várias coisas, vai vendo o que funciona, o que não, vai recebendo um feedback, um puxão de orelha. E eu quero verbalizar tudo isso que eu vivi e tentar te ajudar a evoluir na carreira e a atingir seus objetivos. O primeiro hábito ou skill que eu julgo que é quase um superpoder para uma pessoa desenvolvedora ou qualquer área do mercado de TI, seja design, seja tester, QA, product manager, enfim, que é a habilidade de se comunicar com clareza. E além de se comunicar com clareza, garantir que todo mundo está sabendo o que você está fazendo. Então, vamos por parte. Primeiro, o se comunicar com clareza tange a se você encontrou um blocker enquanto você está trabalhando em uma tarefa e você precisa da opinião de alguém, você precisa validar com outra pessoa uma solução que você tentou, mas você não tem certeza se aquele caminho é o caminho ideal ou não. E mesmo que você trabalhe ou presencial ou remoto, escrever um e-mail bem estruturado ou escrever uma mensagem assíncrona bem estruturada vão te diferenciar e muito da média do mercado. E o que que é e como eu faço hoje uma mensagem estruturada? No meu contexto, eu trabalho totalmente assíncrono, então espera-se que quando eu mando uma mensagem para uma pessoa, não necessariamente aquela pessoa tem que me responder na hora. Se é algo urgente, que eu dependo de uma resposta instantânea, talvez uma mensagem apenas não seja o caminho. Talvez eu tenha que ligar para a pessoa, mandar múltiplas mensagens sequenciais, enfim, ativar essa pessoa de uma forma diferente. Mas pensando nesse contexto onde eu estou no fim do dia de trabalho, não sei se a pessoa está online mais, se ela já parou de trabalhar, eu tenho que mandar uma mensagem e espero que quando eu logue, né, eu comece a trabalhar no dia seguinte, eu já tenha um parecer dessa pessoa. E a estrutura que eu costumo seguir é a seguinte: primeiro a gente começa com um cumprimento, né, só para ser educado, garantir que a pessoa está bem e tudo mais. E aí depende muito do nível de intimidade que você tem com a pessoa que você está contatando. A segunda é trazer um contexto. Contexto de qual é a tarefa que você está fazendo, se você já testou alguma coisa, e aí entra um pouco no que já foi feito relacionado àquela tarefa. Então, por exemplo, você está testando, está rodando uma POC ou está trabalhando no MVP, você tem uma feature ali que precisa fazer uma integração com XYZ e você não tem certeza se a integração está feita correta, se está buscando todos os dados. Você precisa de uma segunda, uma terceira opinião. Então você fala tudo, todo o caminho, tudo que você já desenvolveu, dá todo esse contexto completinho para a pessoa. Ah, tô trabalhando no projeto, fazendo isso, integrando com aquilo, a integração X está pronta, estou buscando o dado Y. E aí, na sequência, você faz um alinhamento de expectativas. E o alinhamento de expectativas é basicamente o que você espera da pessoa. Então, dado todo o contexto, você fala: gostaria da sua opinião, baseado, né, no que eu falei, se o dado que eu estou buscando é o dado correto, se você tem alguma sugestão de algo a mais que eu precise fazer, de alguma outra pessoa que eu preciso buscar opinião. Então, você seta a expectativa do que você espera da pessoa. E para finalizar tudo, você faz uma lista de perguntas.
E, idealmente, numere essas perguntas. Então, pergunta número um, manda pergunta. Pergunta número 2, manda pergunta. Por que essa enumeração facilita aí muito na hora de você mandar essa mensagem? Porque quando a pessoa for te responder, ela vai ter o contexto, vai ter a expectativa do que você espera da resposta dela e vai ter listadinho, pergunta por pergunta, que ela deve responder. Dessa forma, fica fácil de, na hora dela construir a resposta, ela também construa a resposta dando um contexto e aí coloque a resposta da pergunta número um, 2, a resposta da pergunta número 2. Essa é um framework simples, mas muito efetivo de como escrever uma mensagem para você mandar para o seu team member assincronamente, ou até um e-mail, qualquer tipo de comunicação assíncrona. Você garantir que todos os detalhes estão em uma única mensagem e que você não vai simplesmente mandar um oi, tudo bem? E aí esperar a pessoa responder seu oi, tudo bem para continuar né, escrever a mensagem. E talvez eu tinha um hábito muito ruim que era eu escrevo uma frase, aperto enter, escrevo outra frase, aperto enter. Às vezes eu ainda faço isso, eu tenho que me controlar, na verdade. Mas isso, né, além de você talvez não passar o contexto de uma forma onde você sentou e pensou ali por uns 5 minutinhos, talvez falte um detalhe, falta outro, essa mensagem chega totalmente desestruturada, o que dificulta a réplica por parte da pessoa que você está tentando se comunicar. E um outro ponto ainda sobre comunicação é garantir clareza sobre tudo que você está fazendo. Então, se você toma uma decisão com a ajuda ou não de outra pessoa, é interessante que você compartilhe isso com o time, compartilhe isso num canal público, compartilhe isso numa daily. E isso é importante não só para manter todo mundo na mesma página, mas garantir que o seu trabalho está sendo visto por todo mundo. E isso pode ser muito importante para você ser considerado num próximo projeto, porque sei lá, o seu líder, o seu gerente vai ver, pô, fulano fez isso aqui, talvez nesse projeto, né, tem uma comunicação polida, tá sempre atualizando o time do que está acontecendo. Isso com certeza é uma skill e um hábito essencial para você se destacar ainda mais rápido na carreira de tecnologia. O segundo ponto que eu queria trazer é o seja proativo, mas é uma proatividade com estratégia, com inteligência, com intenção. É o ser proativo em resolver aquela tarefa que ninguém quer pegar. É o ser proativo em resolver um débito técnico que o time está empurrando com a barriga há meses e meses e meses. E você tem certeza que, por exemplo, vai salvar alguns dólares ali no fim do mês na execução do CI que está demorando demais. Ou algo que vai economizar tempo do time, o time tem uma tarefa repetitiva. Todo PR, alguém tem que ficar pontuando coisas de erro de sintaxe de código. Se você pode automatizar isso, por que não automatizar? Eu entendo que, é, né, via de regra, os projetos são corridos, os backlogs são corridos, mas se você reservar ali uma horinha que seja por semana para você parar e pensar como eu consigo fazer a empresa ou o time economizar dinheiro, economizar tempo, e você, mesmo que pouquinho a pouquinho vá trabalhando em alguma coisa e depois de um ciclo de 3 meses você apresente para o time aquela solução, isso vai agregar muito valor, muita percepção de entrega de resultado para a empresa e com certeza vai te ajudar a se destacar. Só tem que tomar um cuidado que é uma faca de dois gumes. Você pode talvez tentar ser proativo demais e aí acabar, né, trabalhando horas a mais, o que talvez não seja recomendável, apesar de acontecer, dependendo do contexto de empresa que você trabalha, mas é tentar encaixar na nossa rotina, que idealmente é de 40 horas semanais, essa uma horinha por semana para você ir ajudando o time nas tarefas que ninguém quer fazer. O terceiro tópico, e eu diria que é o mais importante, é o registro de tudo que você faz, que você entrega, e além disso, registre também os resultados que as suas entregas traz para o time, para o produto, para a empresa, para o cliente.
Eh, Porque é muito fácil a gente trabalhar por meses e meses e meses num projeto, as coisas irem acontecendo no automático, na correria, e aí quando você tem aquela reunião estratégica com seu líder, com seu gerente, para você pensar no que aconteceu no ciclo passado, é onde você vai ter a oportunidade de receber um feedback do seu líder, talvez pedir um feedback para os membros do seu time. Se você chega nesses papos com clareza de tudo que você fez, e além de clareza, baseado em métricas do que o seu trabalho agregou para a empresa, com certeza você vai conseguir enviesar essa conversa positivamente para o seu lado, talvez para negociar um aumento, talvez para você se posicionar como uma pessoa mais sênior do que você atualmente é paga por. E aí você, né, vai medindo, é claro. Não necessariamente você trazendo essa forma estruturada, esses resultados estruturados, com métricas estruturadas, vai te garantir um aumento. Mas você pode usar isso até para procurar uma nova oportunidade. Quando você escreve seu perfil lá no LinkedIn e tem que descrever o que você fazia, né, na empresa XYZ. Não necessariamente você tem que focar simplesmente em, ah, eu liderei um time de 3 pessoas. Trabalhei com esse tech X, integrei com Y. Tipo, legal. Isso traz uma informação do que você fez, mas isso não traz nenhuma métrica quantificável do qual o impacto o seu trabalho teve naquele contexto de projeto, naquele cliente. É muito mais interessante, além de você mencionar que você liderou o time, você fala: "Eu liderei o time no projeto que fez a integração com gateway de pagamento e automatizou a emissão de notas fiscais, e essa automatização de notas fiscais economizou X horas do time contábil da empresa, economizou X reais no fim do mês da empresa, porque tá tudo automático, aquela pessoa não teve que ter o trabalho manual. E aí, talvez você não tenha todas essas métricas de cara, né? Nem todo mundo, ainda mais pessoas que estão em início de carreira, tem acesso a essas métricas, mas seria interessante você ir tentando captar pouco a pouco, de pessoas diferentes, qual foi a percepção sobre uma entrega, cobrar visibilidade sobre as métricas. Se você está trabalhando num contexto totalmente estrito, que você não tem acesso a nada, ter conversas informais com essas pessoas que te ajudam a pelo menos ter um cheiro do qual foi o impacto de uma entrega, de um projeto, e com essa pouca informação, ainda assim você conseguir trazer alguma coisa quando você for conversar com seu líder, falar sobre feedback de ciclo atual, ciclo, né, pensando para o ciclo futuro, o que que você quer trabalhar, o que que você gostaria de ser exposto e, né, naturalmente procurando novas oportunidades no mercado. Se você acha que eu deixei alguma coisa de fora e quiser deixar nos comentários hábitos que você tem no seu dia a dia de trabalho e que te ajudaram muito a evoluir, com certeza eu lerei com imensa felicidade, porque no fundo a gente tem que buscar se aprimorar todos os dias e seria ótimo ouvir de quem estiver assistindo esse vídeo estratégias que as pessoas usam para se destacar nesse mercado que está tão competitivo, AI, entre aspas, ameaçando nossos empregos, mas isso é papo para outro vídeo.